O Arthur Montenegro é um nome bonito, né? Estou com um projeto paralelo à minha obra principal. Esta se passa no mesmo universo, mas com uma pegada mais leve e bem-humorada. Como se fosse uma slice of life. Tá. Acho uma boa escrever ao mesmo tempo? Arthur, depende, né? Se for geminiano, pode ser. Mas se não, eu iria por partes, tá? Eu começaria pelo projeto mais fácil, mais curto, que mais te empolgue. Eu escreveria até o fim. Porque é difícil você escrever duas coisas ao mesmo tempo se você não for de múltiplas personalidades, né? E a menos que você tenha todo o tempo do mundo e também toda a energia e não precisa se preocupar com nada, com trabalhar durante o dia, você botar 2 projetos de escrita é meio um ralo para energia, né? Vai muita energia, muito tempo, muita atenção, cansa mais. Em determinado momento pode virar um fardo, né? Sugeriria ir projeto por projeto, mas você que sabe, né? O Bruno tá fazendo uma pergunta interessante. Estabelecer meta é saudável? Tipo 3 meses para uma obra de no mínimo 300 páginas? Bruno, eu acho sim saudável, mas sabendo que talvez você não cumpra. E a minha sugestão é crie metas pequenas. Intermediárias. Várias pequenas metas em vez de uma meta final. Tipo, escrever um livro de 300 páginas em 3 meses. Essa é uma meta muito difícil de você convencer o seu cérebro a cumprir. Agora, uma meta de escrever 2 páginas por dia... Isso. É mais fácil. Ou 5 páginas por semana, ou sei lá o que, entendeu? Você cortar, né? Um capítulo a cada semana, pode ser. Aí é mais fácil de você administrar e, inclusive, você ver se a sua meta é factível. Sempre é legal você ter metas que sejam possíveis para você. Eu não sei quanto tempo você tem, quanta energia, quanto... sei lá, como é a sua situação aí, o seu entorno. Então, você tem que testar para ver, tá, eu consigo. Trabalhando aqui sem causar divórcio, eu consigo, né, produzir 2 páginas por dia. Então então estabelece isso de meta, né? Veja aí na sua situação para fazer algo factível. Não é legal colocar uma meta bruta, que você tenha que se virar do avesso, se matar para cumprir. Não é legal. Porque, como a gente insiste em dizer, a escrita é um negócio maratona, você tem que ir longe. Então você tem que escrever, depois em outro momento você vai ter que editar, depois você dá para leitor beta, aí o leitor beta volta, aí você vai ter que rever, e depois você vai ter que ver como é que você vai lançar isso, você vai mandar para editor ou não. É muito trabalho, sabe? Então não é legal você quase morrer para só escrever. E a Maísa Ramos: tenho 2 histórias, estou pensando em editar elas antes de partir para o 2º livro de cada uma delas. São 2 histórias, mas cada uma terá mais de um livro. Aí o problema é que vai ser muito difícil, porque cada uma delas tem 60 capítulos. Uma eu já completei com 60 capítulos, mas a outra atualmente está com 59. É muito difícil. E uma dessas histórias está difícil para mim continuar e escrever o último capítulo. Maísa, sugiro. Veja aí, respira fundo e veja aí qual é a história que está pronta e que você pode lançar. Aí lance. Né? Você está produzindo várias coisas imensas. Então a minha sugestão é, pera. Muda de patamar, digamos assim. Passe a experiência de publicar. Em vez de ficar escrevendo, veja, você tem uma pronta, publica essa e veja o que acontece. Começa a se envolver na questão da publicação, da divulgação e tal, inclusive porque você aí vai ter retorno de leitores vivos, que é muito interessante. E pode, inclusive, alimentar você na criação dessas outras histórias que já estão em parte construídas. Muitos detalhes, ele está perguntando... a história dele tem muitos detalhes e minúcias. Isso é legal? Não sei, Marcos. Não sei. Esse é o tipo de coisa que não dá para dizer sem ler, né?
De modo geral, você pode julgar se você está colocando detalhes demais, se os detalhes são impactantes, interessantes, fora do comum. Tá? Então você vai descrever uma cena. A pessoa levanta da cama, por favor, não ponha detalhe nisso, porque isso é muito comum. Todo mundo levanta da cama, todo mundo que tem cama, né? Tem a sorte de ter casa e ter cama, levanta da cama de manhã. Então você não vai escrever isso em detalhes, que é muito chato. Agora, sei lá, nem todo mundo pula o muro, rouba flores do vizinho, pula de volta e leva essas flores para a amada. É isso aí, essa é uma ação mais incomum. Então, se você for descrever aí em mais detalhes, vai ser mais interessante, porque não é todo mundo que faz isso. Depende, tá? Então, os detalhes são tanto melhores de se colocar, quanto mais a ação for importante para a história e ela não for uma coisa rotineira que todo mundo faz todos os dias, tá? E Edileuza Silva: eu tenho um livro com narrador na terceira pessoa, mas sinto que perdi a sonoridade das palavras na metade do livro. O que fazer para isso não acontecer? Pense em colocar diálogos interessantes. O narrador na terceira pessoa é um pouco impessoal, muitas vezes, né? Mas aí você pode, né, falas sonoras, você pode colocar os personagens brigando, discutindo, resolvendo alguma coisa importante. Você faz, não precisa fazer diálogos imensos, mas pequenos diálogos que deem um charme, né, da língua falada. Não é uma questão de que se perca por você usar esse narrador um pouquinho mais distante. Dá para você fazer. E bons diálogos, nossa, dão sonoridade a qualquer tipo de obra, né? Não importa o gênero. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.